Olá, boa noite. Mais uma semana. Agora estamos na reta final. Agora está faltando mais dois. No livro devocional Tinta, Papel e Ele, da Zoe Lilly. E hoje, nessa lição que nós vamos estudar na 28, nós vamos falar sobre o deserto. No deserto. Quem nunca passou por um deserto? Se não passou, vai passar, né? Que a gente sempre ouve falar isso. E o que é o deserto? A gente vai saber um pouquinho, vai entender um pouquinho e que a gente possa estar buscando a presença do Senhor nesse deserto. Nós não vamos ler todo, porque hoje a leitura é bem grande. Aí não tem como a gente ler tudo, né? Mas é uma história muito interessante. Está na descrição do vídeo, né? É 1 Reis 19. E está falando sobre a vida, de Elias. Elias foi um profeta especial, Ele passou muitas coisas, teve muito problema, muitas vitórias. Não sei se vocês já leram sobre os profetas de Baal, que ele venceu os profetas de Baal. Então ele fez muita coisa boa. E a gente sabe, quanto mais coisas boas faz, mais coisa acontece. E no 19 fala, Jezabel ameaça Elias, que foge para Horebe. Eu vou ler um trechinho. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Uma ameaça forte. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e fugiu. E chegando a Betseda, que é de Judá, deixou ali o moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimpro. E pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que a dos meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Então ele foi um servo, ele era um profeta que fez muita coisa boa. Só que a Jezabel não gostou. E mandou uma mensagem para ele perigosa. E ele achou melhor falar com Deus, Deus me mata, me leva, por quê? E Deus falou que não, que ele tinha ainda no plano. E deu a comida, e deu a água, deu de novo, o anjo deu de novo, e depois ele caminhou 40 dias e 40 noites. E depois Deus falou com ele. Deus fala em todo o deserto, em todo momento. Só precisamos estar de ouvidos abertos. Aí ele entrou na caverna, E a palavra do Senhor disse a ele assim, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei a buscar a minha vida para me tirarem. E disse Deus, sai para fora, nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois de um terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada.
E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então a ele veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um extremo, zeloso pelo Senhor dos Exércitos. E ele vai falando, né? Aí o Senhor fala: Vai, volta para o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Então Deus não deixou que ele ficasse, né? E Deus apareceu em vários momentos, né? No terremoto, no vento, no fogo, mas na brisa, né? Que foi na hora que Deus falou o coração dele. Então aí voltou, ele seguiu todo o caminho e Deus deu honra a ele, né? Voltou, pois, de seguir e tomou a junta de bois e o matou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, que o servia. Então, esse aqui foi o Eliseu. Eliseu que foi consagrado por Elias. Então, a gente quer saber, mesmo nos desertos, nós precisamos saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Então, lê na Bíblia o 17, 18, 19 de 1 Reis, que vocês vão ver como é interessante essas histórias, né, desses profetas. Palavra da Zoe. Quantas vezes não falamos para Deus: eu não aguento mais? E não estamos sozinhos dizendo isso. Até o grande profeta Elias se sentiu dessa forma. Deus havia dado vitória para ele contra os profetas de Baal. Mas logo a rainha Jezabel foi atrás dele para matá-lo. Elias então fugiu para o deserto, cansado de tanta perseguição e afronta daquela mulher maligna. Ao chegar no deserto, ele foi alimentado e fortalecido por um anjo. Pois no meio da nossa batalha, o Senhor traz a sua provisão. Mesmo diante da nossa desistência, falta de coragem, falta de fé, o Senhor ainda nos traz o alimento para continuarmos. E não só uma, mas 2 vezes, o anjo do Senhor tocou, fortaleceu Elias por 40 dias. O número 40 significa ser testado, provado através do tempo. E também representa o equivalente a uma geração. Pela Bíblia judaica, nem sempre os 40 dias eram literais, mas ao mencionar 40 dias, isso expressa muito tempo e estava sempre ligado a uma provação. Ali Elias foi levado para o Monte Horebe, ou Sinai, como também era conhecido, que quer dizer um lugar árido e vazio. São esses lugares áridos que criam espaço para que o Senhor fale conosco. E é em nossas provações que Deus tem, finalmente, a nossa atenção para o escutarmos. Porque quando a gente está no barulho do mundo, nessa confusão toda, a gente às vezes não escuta. Mas quando a gente para, no silêncio, a gente escuta. Então, quando Deus escolheu falar com Elias, primeiramente, chamando para fora da caverna na qual ele se encontrava, em quantas cavernas na vida espiritual você já se escondeu? Uma pergunta para nós. Pensa aí. De repente, vem um vento, um grande terremoto e depois um fogo. Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Foi quando, após um tempo, veio o quê? Um sussurro, e ali Deus estava. Quantas vezes nos viciamos em um tipo de comunicação que Deus usou em algum momento e nos prendemos àquilo. Mas somente uma pessoa íntima do Senhor consegue discernir verdadeiramente onde Ele está e o que está fazendo. Ah, porque Deus falou comigo assim, Ele vai falar sempre. Não, Ele usa outros meios. Nosso Deus é versátil, Ele tem estratégia. Nosso Deus é tremendo. O vento, o terremoto e o fogo são todas figuras que representam o mover do Espírito Santo. E isso pode nos trazer confusão. Podemos achar que estamos vivendo algo incrível, mas talvez ele não esteja presente. Podemos pensar que, por causa de resultados visíveis, estamos no caminho certo. Porém, quem sabe?
estamos sem a sua presença. Nos capítulos anteriores de 1 Reis, o Senhor já havia mandado literalmente chuva e fogo do céu, mas ele ainda escolheria como se comunicar com seu filho Elias. Ali, no sussurro, numa voz mansa e delicada, o Senhor fala com Elias na simplicidade, na humildade, na pureza. Era onde o Senhor se encontrava e onde ele queria se comunicar com seu filho querido. Não importa em qual deserto você se encontre, o importante é que agora é uma oportunidade para Deus falar com você de maneira que ele desejar. Agora é a hora de realmente quebrar a caixa do seu relacionamento com ele, deixando-o levar você para lugares novos em sua presença. Está difícil, mas nada é difícil demais para ele. Ele está aqui trazendo a provisão necessária a você. Mas, mais do que isso, Deus está querendo a sua atenção e a sua simplicidade em se entregar a ele. Os desertos não são defeitos em nossa vida, fazem parte da nossa jornada de intimidade com ele e são indispensáveis para aqueles que anseiam ser profundos em seu amor por Deus. Persevere, pare e escute o que ele está dizendo em seu silêncio. Você é amada e nunca desamparada. Não esqueça disso. Nós somos amadas. Deus não desampara jamais. Oração. Senhor Deus, muito obrigada pelos desertos que já atravessei e por aqueles que um dia atravessarei. Por eles me levam para mais perto de ti. Ensina-me a viver plenamente meu relacionamento contigo. Não quero ser superficial em nossa comunhão. Quero aprender a te ouvir no tempo certo e da tua maneira. Amo a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Ai, como é bom ter a presença do Senhor. Tem até aquela música, né? Em tua presença, Senhor, em tua presença eu quero estar. Ai, é muito bom saber que o Senhor está do nosso lado. E este deserto florescerá. Cada desenho lindo, né, gente? Ai, tô amando. Pena que tá acabando. Então, minhas lindas, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz. Nós sabemos, né, que estando na presença do Senhor, nós vamos vencer todas as batalhas. Então, fica com Deus, amo você. E semana que vem vamos estar juntas de novo, se Deus assim permitir. Beijo.